Muito bem, pessoal, voltando aqui. Então, só para deixar claro, a renúncia é o desfazimento do vínculo do governante com seu cargo, não é? É um rompimento definitivo. Então, a renúncia, ela serve para afastar a inelegibilidade reflexa? Sim. Mas de que forma? E aí eu trouxe para vocês, mais uma vez. Se a renúncia for apresentada no primeiro mandato do titular de cargo do Executivo, afasta por completo a inelegibilidade reflexa e a família do titular, né, desse cargo, do ex-titular, do renunciante, a família poderá concorrer a qualquer cargo eletivo, inclusive ao antes ocupado pelo renunciante, que foi o que aconteceu aqui no Rio, na situação do garotinho e da sua mulher. Ele eleito em 98, renuncia em 2002, ela vem candidata ao cargo de governadora e ganha. Ela só não pôde concorrer à reeleição em 2006, não é? Porque aí configuraria 3 mandatos consecutivos com a mesma família no poder. Bem, depois, segunda hipótese, eu trouxe aqui a situação em que o garotinho tivesse sido reeleito em 2002 e renunciado para concorrer ao cargo de presidente da República em 2006, por exemplo. A Rosinha Garotinho poderia ter vindo como governadora? Não, porque isso geraria o quê? 3 mandatos consecutivos com a mesma pessoa no poder. Isso não é permitido. Agora, os membros da família poderiam concorrer aos demais cargos eletivos? Sim, não é? Poderiam, mas não ao cargo de governador, já que 3 mandatos consecutivos com a mesma família no poder não são permitidos. Muito bem, turma. Agora, outro caso de inelegibilidade relativa, não é? Reflexa no 14, parágrafo 7º. Relativa. Diz o artigo 14, parágrafo 8º, o seguinte: o militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições, não é? Então, aqui estamos nos referindo aos membros das Forças Armadas, das polícias militares, não é? Bem, o que diz o texto? Caso o militar conte com menos de 10 anos de serviço e queira se candidatar a cargo eletivo, ele deverá afastar-se da atividade, ou seja, deverá pedir exoneração e concorrer ao pleito como civil. Não é? Caso ele seja eleito, exercerá o seu mandato normalmente. Caso não tenha sucesso nas eleições, não retornará ao antigo cargo de militar. Então, se contar menos de 10 anos de serviço, afasta-se da atividade por completo. Não é? Eleito vai exercer o cargo, não eleito não retorna à condição de militar. Agora, se por acaso ele contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. O que é isso aqui? Ele ficará temporariamente desincumbido de suas funções. Ele ficará temporariamente desincumbido de suas funções. Se for eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade, não é? Ele será aposentado. Caso não seja eleito, não é? Ele retornará à sua atividade anterior. Então, se ele contar com mais de 10 anos de serviço, ficará temporariamente desincumbido de suas funções. Se for eleito, continuará temporariamente agregado até que ocorra a diplomação e, com esse ato, passará para a inatividade. Caso não seja eleito, retornará à sua atividade como militar. Essa agregação, turma, ela
ela é temporária, não é? Então, a agregação, ela é temporária. E aí, não é, se ele irá retornar, se ele irá, não é, continuar no cargo de militar ou não, depende do êxito ou não naquela eleição. Fez sentido? Muito bem, minha gente. Agora nós vamos falar sobre as hipóteses de perda e de suspensão de direitos políticos. Muita atenção. A perda ou a suspensão acarreta a restrição aos direitos políticos ativos e também aos direitos políticos passivos. Então, quem perde ou quem tem os seus direitos políticos suspensos não pode votar e não pode ser eleito. O que diz o artigo 15 da Constituição? Que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Bem, é vedada a cassação, a retirada arbitrária dos direitos políticos. Agora, a perda ou a suspensão, a perda e a suspensão são permitidos, não é? Desde que nas hipóteses previstas na Constituição. Turma, por que é proibida a cassação de direitos políticos? Porque a cassação é um ato arbitrário, é um ato antidemocrático, não é? Então, não há que se falar aqui em cassação de direitos, mas sim de perda ou suspensão. E aí isso acontecerá em qual hipótese? Vamos lá, em quais, né, hipóteses? O artigo 15, inciso 1 diz: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Turma, o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º, afirma que o brasileiro naturalizado, caso pratique algum ato nocivo ao interesse nacional, terá cancelada a sua naturalização. Então, se ele deixou de ser brasileiro, ele vai deixar de ser cidadão. Essa é uma hipótese de perda de direitos políticos, não é? É uma hipótese clara de perda de direitos políticos. Agora, com relação à incapacidade civil absoluta, vejam, o artigo 3º do Código Civil, ele dizia o seguinte: eram considerados absolutamente incapazes os menores de 16, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram o necessário discernimento para a prática desses atos, os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Aí, turma, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, revogou expressamente os incisos 2 e 3 desse artigo 3º do Código Civil, mantendo apenas como absolutamente incapazes os menores de 16 anos, que já não podem exercer direitos políticos, né? Eu costumo dizer que, nesse caso, o que houve? Um esvaziamento do texto, não é, do artigo 15, inciso 2, diante, não é, da mudança a respeito da incapacidade absoluta. Sempre foi considerada a hipótese de suspensão de direitos políticos, não é? Sempre foi considerada hipótese de suspensão de direitos políticos. Agora, com a reforma, ou com a mudança, não é, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, aí, não é, o texto foi esvaziado, porque os incapazes absolutamente são menores de 16 anos e eles não podem se alistar. Depois a gente tem aqui o seguinte: condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Lembrando que, nesse caso, a suspensão dos direitos políticos ela persistirá enquanto durarem as sanções impostas ao condenado, né?
até a extinção da punibilidade. Esse é um caso típico de suspensão de direitos. Depois, esse artigo 15, inciso 4, é o mais polêmico, né? O que gera o maior número de controvérsias. Por quê? Terá seus direitos políticos suspensos ou os perderá em caso de recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. O 5º, inciso 8º, trata da situação da escusa absolutória, do imperativo de consciência. Então, o indivíduo ele poderá, né, apresentar uma recusa, né, de cumprir uma obrigação legal que contrarie as suas convicções religiosas, políticas, e, ao cumprir a prestação alternativa determinada, não haverá nenhum tipo de sanção. Então, a pessoa deixa de cumprir o serviço militar obrigatório, porque é testemunha de Jeová, não pode pegar em armas. As Forças Armadas vão determinar uma prestação alternativa no lugar da obrigatória, um serviço administrativo. Se a pessoa cumprir, pronto, né? Não sofrerá nenhum tipo de sanção. Mas a questão aqui é, e em caso de descumprimento da prestação alternativa à obrigatória? Aí, turma, nós temos duas correntes, não é? A que defende que essa seria uma hipótese de perda, e aqui temos José Afonso da Silva, Alexandre de Moraes, só que o tema não é pacífico, não é? A gente tem quem sustente, portanto, ser hipótese de perda, porque nas constituições pretéritas sempre foi compreendido como perda, mas, né, hoje a própria legislação também se refere à suspensão. Olha aqui como exemplo, o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8239 de 91, que cuida do serviço alternativo ao serviço militar obrigatório, diz: o certificado só será emitido após a decretação pela autoridade competente da suspensão dos direitos políticos do inadimplente, que poderá, a qualquer tempo, regularizar sua situação mediante cumprimento das obrigações devidas. Suspensão dos direitos políticos. O artigo 438 do Código de Processo Penal também diz: a recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, não é? Então, a gente também tem aqui hipótese de suspensão. Flávia, mas se cair em prova eu faço o quê? Olha, se cair em prova vai dar problema, tanto se a banca indicar que é hipótese de perda, quanto de suspensão. Porque ainda que a gente tenha, talvez na doutrina, um posicionamento mais inclinado a ser perda, a própria lei se refere à hipótese de suspensão. Então, vou colocar aqui perda e suspensão, né? Porque a gente tem os dois entendimentos e quando o assunto é muito controvertido, ele não costuma cair em prova objetiva, né? Porque você fica aqui limitado, né, na prova objetiva. Agora, em caso de improbidade administrativa, bem, aqui o próprio artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, diz que condenação por improbidade gera a suspensão dos direitos políticos. Fez sentido, minha turma? De verdade? Então ótimo. Bem, nós vamos conversar agora sobre o princípio da anterioridade ou da anualidade em matéria eleitoral. Venham aqui comigo, olha só. O artigo 16 da Constituição diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor
na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência, não é? Então, qual é o sentido aqui? Evitar que as regras do processo eleitoral, turma, mudem, né, e gerem desinformação, causando uma surpresa para o eleitor. Ô Flávia, mas e o que vem a ser, não é, o processo eleitoral? Eu trouxe um julgado aqui que define isso. Olha, o processo eleitoral constitui uma sucessão ordenada de atos e estágios causalmente vinculados entre si, supõe, em função dos objetivos que lhes são inerentes, a sua integral submissão a uma disciplina jurídica que, ao discriminar os momentos que o compõem, indica as fases em que ele se desenvolve. Vamos lá. Olha aqui, envolvendo a fase pré-eleitoral, com a realização das convenções partidárias, escolha de candidaturas, propaganda eleitoral, a fase eleitoral propriamente dita, que compreende o início, a realização e encerramento da votação, e ainda a fase pós-eleitoral, que principia com a apuração e contagem de votos e termina com a diplomação dos candidatos eleitos. Então, turma, processo eleitoral é tudo aqui nessa definição, né? Tanto engloba a fase pré-eleitoral, quanto a fase eleitoral propriamente dita, e a fase pós-eleitoral. Bem, é preciso, então, que se dê um tempo para que todo mundo conheça aquela regra eleitoral para que ela possa se aplicar às eleições. E aí, turma, atenção, né, a um ponto também que é bastante importante com relação a isso aqui, porque no julgamento da ADI 3685, no julgamento da ADI 3685, o Supremo entendeu que esse artigo 16 ele é cláusula pétrea, com base no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, não é possível que haja mudança, não é possível que haja, não é, a extinção, não é, a mudança para fins de abolir, mas não é possível que haja extinção desse artigo 16, né, o princípio da anterioridade ou da anualidade em matéria eleitoral. Depois, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, a ação de impugnação de mandato eletivo. Ela é extraída, turma, do artigo 14, parágrafos 10 e 11. Bem, qual é o intuito dessa ação? É o de invalidar a diplomação que foi conquistada, né, por meios fraudulentos, com abuso de poder econômico, com corrupção, nada que exista, né, em nosso país. Mas, enfim, infelizmente, não é verdade. Enfim, turma, a AIME, ela é proposta em um tempo muito curto, né? São 15 dias contados da diplomação. Todo mundo lembra a diferença entre a diplomação e a posse? A diplomação é o ato que confirma que a eleição ocorreu de forma válida e que aquele candidato eleito ele está, né, regularmente credenciado para tomar posse, né? A diplomação ocorre em um ano eleitoral, e a posse no ano seguinte. A posse é a própria investidura no cargo. Então, diz o artigo 14, parágrafo 10, o seguinte: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Depois a gente tem o parágrafo 11 que diz: a ação de impugnação, ela tramitará, olha aí, ela tramitará
em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Então, essa é uma ação de prova pré-constituída, porque não é possível só arguir, né? Ah, fulano ganhou a eleição porque comprou voto, distribuiu medicamentos no município, porque, enfim, fraudou, da boca para fora, né? Todo mundo fala o que quer, é preciso comprovar. Essa é uma peça de prova pré-constituída e que tem um prazo bem exíguo, minha gente. Olha aí, 15 dias contados da diplomação para ser apresentada, tá certo? Bem, aí eu trouxe para vocês o seguinte: os últimos parágrafos do artigo 14, que foram incluídos pela emenda constitucional número 111. E aqui um ponto bastante importante também. A nossa Constituição ela tem sofrido muitas mudanças. Enfim, se a gente for analisar, já foram mais de 120 reformas nessa vida tão, né, tão jovem ainda, de 33, né, 34 anos. Então, são muitas reformas. Estudar por um material atualizado é, assim, fundamental. Para a segunda fase, estar com o material atualizado é fundamental. Porque, afinal de contas, não é? A gente não pode toda hora imprimir, isso para a primeira fase, imprimir as emendas, jogar, porque são tantas que isso pode gerar uma confusão na hora do estudo. Na segunda fase, não pode nem imprimir e levar, né? Tudo precisa ser codificado. Então, prestem bastante atenção. Se sua Constituição não tem emenda 111, enfim, né? Você leia, releia a emenda, preste atenção. E aí, claro, né? Numa segunda etapa, busque estar atualizado, porque as emendas elas vão alterando dispositivos constitucionais. Então, se a gente não tem isso, né, bem claro, torna difícil o estudo. Vejam, o 14, parágrafo 12, que foi inserido pela emenda constitucional 111, diz o seguinte: serão realizadas concomitantemente às eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais, aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Depois, olha só, as manifestações, parágrafo 13 do 14. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na TV. Né? Então, turma, atenção, 14, parágrafo 12. O 14, parágrafo 12 se refere à situação, né, de consultas populares, aproveitarem, né, exatamente o momento das eleições e depois, né, as manifestações favoráveis e contrárias, elas ocorrerão durante as campanhas eleitorais, mas, né, não entram aqui na propaganda gratuita no rádio e na TV. É para aproveitar, né, as eleições e realizar as consultas populares necessárias, previstas para o município. Muito bem, minha gente. No próximo encontro, nós vamos tratar dos partidos políticos, né, que é outra temática bem interessante. Os partidos também sofreram mudanças, né? Mudanças por meio de reforma constitucional. O que eu sugiro a vocês? Que não acumulem assunto para revisão. Flávia, como é que eu vou revisar? Bem, o ideal é que você tenha um caderno em mãos enquanto estiver assistindo a aula, não é?
E você vai revisar com base no seu caderno. Poxa, não compreendi tão bem o Instituto da Inelegibilidade Reflexa do 14, parágrafo 7º. De repente, você pode assistir esse trecho da aula novamente, prestar atenção, ver se esclarece, né, a dúvida, porque se a gente seguir com dúvidas para as aulas seguintes, o estudo não vai ser tão produtivo. Não deixem de mandar as suas perguntas pelo plantão de dúvidas, porque isso é importante também, nossa equipe está aí à disposição de vocês. E assim a gente vai relendo o caderno, revendo um ponto da aula que precisa ser revisto, porque cada um tem, não é? Uma dúvida específica. E quem estuda tem dúvidas mesmo, faz parte do processo. Mandem as suas perguntas e vamos em frente, minha gente, porque essa será, eu não tenho dúvidas, a prova da aprovação. Vai dar tudo certo. Um abraço carinhoso.